Recentemente, eu gravei um vídeo mostrando o meu mapa de FNAF e a comemoração dos 12 anos de FNAF. E isso me deu uma ideia. Por que eu não mostro o meu mapa da Jungle? Aquele mapa era bem ruim. E já esse mapa aqui também é bem ruim. Mas eu decidi mostrar. O nome que eu dei para esse mapa foi Welcome to the Jungle. Sim. Eu não sei se isso é genérico ou genial, mas foi o nome que eu decidi dar. A ideia principal desse mapa era fazer uma... Não sei se pode ser considerado uma vila. Um mapa da selva em tema sobre macacos. Sim. Macaco! Aí você me pergunta, e desde quando tem macaco no Minecraft? Desde nunca. Mas os macacos que eu estou me referindo são skins que eu fiz. Skins de personagens que são macacos, gorilas, primatas, essas coisas. Então, vamos começar do começo. A primeira parte importante são essas casas que ficam lá em cima. E você pensa, ué, como é que eu vou subir? Com a trepadeira, porque é a única maneira de subir na casa. E aqui na casa vocês podem ver que tem grandes e belos nada. Não tem nada. Mas calma. É porque essa casa não foi mobiliada porque eu estava com preguiça. Mas temos uma magnetita. Por que tem uma magnetita? Porque eu fiz construções um pouco mais longe. Inclusive, se você olhar para lá, ó, aqui com a luneta, dá para ver um spoiler do que está por vir. E para eu não perder esse lugar, eu coloquei uma magnetita aqui. E só tem isso. A casa em si, eu não sei se ficou tão boa não. Eu acho que nem no vídeo que eu fiz de FNAF, eu vou tentar dar uma melhorada. Mas a casa eu não vou melhorar, porque eu não sei como melhoraria ela. Acho que ela ficou muito grande. Ficou muito grande para a árvore em si. Então temos essas pontes que também não ficaram tão ruins, até que ficaram legais. Eu melhoraria também, eu vou melhorar, na verdade. Mas aqui, essa foi uma das únicas casas que eu imobiliei. Que é a casa do personagem principal, entre aspas. Que eu criei, que depois eu vou mostrar no final. Aqui temos essa cama, só uma cama normal. Seria mais legal fazer uma rede, mas não tem como fazer rede. Temos um banner de banana e aqui umas velas amarelas representando banana. Por quê? Porque macaco gosta de banana e todo mundo sabe disso. E aqui no baú temos um monte de velas com escrito banana. Uma sugar box, que eu não sei porque tem. O banner. E uma magnetita. E, quer dizer, uma bússola com uma magnetita. Depois eu vou mostrar para onde ela aponta. E além desse baú, quer dizer, barril, né? Não, é um barril. Além dessas coisas, tem uma fornalha. A fornalha ficou um pouco destoante de tudo. Não ficou muito legal, não. Acho que eu mudaria isso. Pra quê? Eu não sei. Não sei como eles comeriam. Se bem que eles comem banana, né? Não precisa assar a banana. Bom, e essa é a única casa que tá mobiliada. Como eu falei. Quer dizer, pelo menos que eu lembre. Aqui, ó, você pode ir nessa.
tem nada. Você pode ir nessa. Também não tem nada. Aí você vai nessa aqui. Também não tem nada. Pois é. Eu tava com preguiça na hora que eu fiz. Mas aqui na última casa também não tem nada. Inclusive, nossa. Acho que a trepadeira cresceu até demais. Deixa eu tirar aqui um pouco. Não. Oh, meu Deus. Pronto. Mas, vocês estão vendo esse negócio aqui? Esse negócio é uma casa de banana. É. Essa ideia eu tive porque eu vi no jogo do Donkey Kong. Em um jogo do Donkey Kong, coloca aí a imagem, tem uma casa que é exatamente assim. Aí eu gostei da ideia e decidi refazer. Fazer no meu mundo. Que faz total sentido, né? Eu não sei se ficou tão legal. E depois eu vou dar uma melhorada. E o que tem aqui dentro? Grandes nada, como sempre. Porque eu tinha uma preguiça de mobiliar as coisas. Bom, descendo, que temos a parte principal, com as fogueiras, que estão fazendo muita fumaça. E aqui, ó, estão fazendo tanta fumaça porque eu coloquei um bloco de feno, para elas fazerem bastante fumaça. Que quando você coloca um bloco de feno embaixo da fogueira. Aqui é meio que uma área de ritual, que eu queria fazer algo meio tropical, meio, como pode se dizer, africano, essas coisas, sabe? Aí seria tipo uma área de ritual, essas coisas aqui. Isso aqui é para representar as faíscas nos negócios, fogo queimando aqui. Isso aqui era para ser um totem. Só que tá parecendo mais um totem havaiano do que um totem que eu queria fazer. Mostra aí um tipo de totem que eu queria fazer. Não é esse tipo. Ficou parecendo esse aqui que eu estou mostrando e não esse aqui que eu também estou mostrando. E aqui temos um mapa, que é só um mapa do que eu queria fazer mesmo. Quer dizer, o mapa do lugar. Aqui temos essa grande árvore. Peraí, deixa eu iluminar, pronto. Essa grande árvore, que até que ficou legalzinha. Eu só achei que ela ficou um pouco pequena. Seria mais legal se ela ficasse aqui em cima, ó, aqui no topo, mais um pouco em cima do que bem embaixo, onde ela tá. Esses negócios aqui ficaram bem pequenos. Mas até que eu gostei, ó. Tem aqui os... Qual o nome? Qual o nome disso mesmo? Ah, as bagas brilhantes que eu coloquei. E até que ficou legal. Só acho que ficou meio pequeno. Mas aqui não é só uma árvore. É uma casa. Uma casa onde temos um caldeirão. Por que tem um caldeirão? Porque eu queria fazer aqui ser meio que a casa de um curandeiro. Sabe aqueles curandeiros? Aqui, coloca uma foto aí. Ser a casa de um curandeiro. Depois eu vou mostrar como é que é esse curandeiro. E eu usei pouco espaço da árvore. Porque aqui, ó, se você quebrar... Olha o tanto de espaço que tem. É muito espaço para só ter isso. Ficou bem ruim. Não ficou muito legal, não. Ficou bem michuruca. E aqui do lado temos esse brinquedinho.
E você já deve ter brincado num desses brinquedinhos, que é aqueles que você se agarra, você tenta se agarrar, sabe? Eu nunca consegui brincar nesse negócio, é muito difícil. Mas é porque o nome desse negócio é alguma coisa envolvendo macaco. Eu não lembro agora, vai estar aí na tela, mas é alguma coisa envolvendo macaco. E como todo mundo aqui é macaco, então eu decidi colocar esse brinquedo de macaco. Até que foi legal, vai. Dá um desconto. Aqui do lado temos uma das construções que é uma referência muito específica. Temos esse negócio que parece um teatro, só que versão da selva. Porque aqui entrando temos a estátua, temos essa estátua. Eu sei, uma estátua meio estranha, não dá para entender muita coisa, mas a minha ideia era fazer a estátua do Abraham Lincoln. Só que não o Abraham Lincoln normal, e sim o Abraham Lincoln macaco. Por que isso? Porque no final, alerta de spoiler de Planeta dos Macacos. No final de Planeta dos Macacos do Tim Burton, tem um Abraham Lincoln macaco. E eu decidi colocar isso, mesmo que o filme não seja bom, eu decidi colocar essa referência, construir esse negócio e até que ficou legal, vai. Eu tentei dar o meu máximo. Foi o que eu consegui, porque não é só fazer o Abraham Lincoln, tem que fazer ele parecer um macaco. E ainda não fazer muito grande. Aí aqui, ó, dá pra ver que é o exato mesmo local. O mesmo local que fica a estátua normal, só que versão da selva. Que eu fiz aqui usando as prateleiras e a tábua ressecada, não, é descascada. Agora, nós podemos sair daqui e ir para outro canto, que é um dos cantos mais legais, que é esse canto aqui. Tá vendo esse canto aqui, ó? Nossa, tem um morcego aqui. Nossa, depois eu conto porque que tem um morcego aqui. Eu sei, não faz sentido ter um morcego, não tem nenhum animal aqui, aí vai lá e tem um morcego. Mas então, tá vendo toda essa areia aqui? Então, tudo isso era pedra. Tanto que aqui, ó, aqui volta a ser pedra. Porque isso tudo era pedra. E eu transformei em areia para fazer meio que uma praiazinha. Para fazer o que eu queria. Eu transformei tudo isso em areia. Isso foi muito difícil. Bom, pelo menos eu fiz tudo no criativo, né? Imagina se eu tivesse feito no sobrevivência. E aqui temos essas estátuas que provavelmente você já viu, que é as estátuas da Ilha de Páscoa. Que é essa aqui, que com certeza você já viu. Mas aqui está no formato de banana. Por que está no formato de banana? Porque novamente é uma referência a Donkey Kong. O mesmo negócio do Donkey Kong que eu tinha mostrado lá, também tem essas estátuas aqui. Aí eu decidi eu decidi me inspirar e trazer isso pra cá. E olha, até que ficou legalzinho, vai. Ficou legalzinho. Não ficou tão bonito, mas ficou legal. Pra ideia ficou legal. E aqui temos o negócio que eu tava dando spoiler. Uma estátua da liberdade.
de macaco. E isso também é uma referência ao planeta dos macacos. Que referência seria essa? No final do primeiro Planeta dos Macacos, nós vemos a Estátua da Liberdade totalmente destruída na praia, totalmente ferrada. Isso é uma das cenas mais famosas, inclusive, que é dos seus maníacos, que foi até referenciado em um monte de filmes, tipo Madagascar. Eu não sei falar Madagascar. Foi referenciado no filme, que você provavelmente também já viu essa cena. Eu tô colocando aí. Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! E aí eu decidi fazer, só que a versão macaco, porque tudo aqui é macaco. Inclusive, em vez de estar segurando a tocha, ele tá segurando uma banana. Esses negócios aqui também são para ser bananas. Só que a coroa é um monte de banana, uma coroa de banana. E até que ficou legal. Se eu fosse fazer hoje em dia, eu acho que eu faria de madeira, que nem aparece no filme de Madagascar. Meu Deus do céu, hoje a minha dicção tá boa. Madagascar. Porque não faz muito sentido, porque tudo lá é feito de madeira. Aqui tem pedra, mas ok. Aí vai uma estatuona de cobre. Não faz muito sentido. Acho que seria bem melhor se eu fizesse de madeira. Mas agora eu vou mostrar o motivo de ter um morcego aqui. Porque, tá vendo essa bússola que eu mostrei? Que tá escrito Casa Maninho. Então, quem é esse maninho? Nós vamos ver agora. E tem outro morcego, meu Deus do céu! Mas não para de nascer morcego! Essa bússola era para apontar para cá. Mas não tá apontando, não. Estranho, não sei porquê. Mas aqui temos um templo. Porque, obviamente, tinha que ter um templo, né? Tem o templo da Jungle, no próprio Minecraft. Esse mapa foi bem inspirado no Crash Bandicoot, sabe? Onde temos uma floresta, temos totens, temos algo meio indígena, tribal. Aí temos templos também. É bem inspirado nisso. E até que esse templo, por fora, ele tá legal. Ele só tá meio pequeno, porque na jungle não tem muito espaço. Tem um monte de árvore, aí tive que tirar um monte de árvore. Eu sou preguiçoso, eu fiquei com preguiça de tirar. Também a terra não é muito plana, então é um monte de subida, descida, e ficou meio pequeno. Se eu fosse refazer, eu refazeria muito maior. Mas subindo aqui, nós vamos e descemos. Sim, a gente sobe para descer. Nesse lugar bem escuro. E tá aqui o motivo de ter um monte de morcego. Porque aqui eu coloquei esses morcegos para enfeitar. Só que eles estão presos com um monte de bloco de barreira. Eu coloquei esses blocos para eles não fugirem. Porque os outros ficavam fugindo. Ficavam indo lá pra praia, como vocês viram. Eles estavam indo pra praia. Tomar uma água de coco, curtir a vida. E aí eu tive que tirar eles da lá. E aí eu tive que fechar eles aqui. E aí que ficou legal. Gostei. Mas aqui vamos entrando e... Sim, eu coloquei aqui uma armadilha. Porque esses templos são conhecidos por ter bastante armadilha, ó. Aí eu fiz essa armadilha aqui.
Bem simples. Inclusive o isqueiro tá quase quebrando. Quer dizer, o isqueiro aqui vai quebrar uma hora. Aqui tem outros morcegos. Tem bastante morcego, eu espalhei bastante morcego. E aqui temos um buraco. Que eu criei essa impressão de estar fundo, mas não parece tanto que tá fundo. Parece só que parece um abismo. Não que tá tão fundo, parece que tá o void aqui. Aí você pula normal. Temos essas estalactites aí, esses negócios só para falar que é perigoso. Ui. A gente continua. Temos aqui esse negócio que atira as flechas. Por algum motivo, não atira as flechas em mim. Tipo, quando atira, em vez de as flechas virem, tipo, na minha cabeça, eu ganho o item. Eu não sei se isso faz sentido, não. Mas aqui temos uma prisãozinha. Nossa, a textura tá bugando aqui, viu? É uma prisãozinha que eu coloquei só pra... Porque aqui é uma dungeon, Como que é dungeon? Um calabouço, alguma coisa assim. E aqui no final temos um baú, mas isso aqui tá bem claro que é um baú armadilha que toca fogo, porque não dava para esconder, né? Não sei se colocasse o carpete, ó, acho que vai queimar, ó. Aqui não queima, só não solta fogo. Ou seja, em vez de queimar, não queima nada. Aqui tá... É que o espaço tá bem pequeno. Aqui esse formato da pirâmide, que esse negócio tem um formato de pirâmide, deu uma avacalhada, porque não parece um templo gigantesco. Parece só, tipo, aqui uma parte principal. E aqui uma parte da pirâmide ficou bem feio, para falar a verdade. Se fosse muito maior, daria para fazer muito mais coisas, seria muito mais bonito. Mas como eu fiz muito pequeno, ficou bem feio. E também tá bem escuro. A ideia era não ser muito iluminada, mas tá bem escuro, para falar a verdade. Não sei porque eu deixei tão escuro assim. A única forma de iluminar é com essas aqui. E isso é uma das últimas coisas que tem. Porque eu não construí muitas coisas aqui, não. Eu construí até que poucas coisas. Mas ainda temos uma última coisa para ver. Que é a pior construção de todas. Foi a última construção que eu fiz e a pior. Acho que foi ela que me fez desistir desse mundo, inclusive. Que é a cachoeira. Essa cachoeira aqui. Sim. Eu queria fazer uma pirâmide. Quer dizer, uma pirâmide. Queria que fosse numa montanha. Mas eu não tinha uma montanha. Então ficou essa cachoeira totalmente falsa. Minúscula. Toda feia. Toda... Eu era muito preguiçoso e seria muito difícil fazer uma cachoeira, seria. Quer dizer, fazer uma montanha enorme. Então eu só fiz esse negócio. E essa cachoeira dá pra esse negocinho que também é bem pequeno. Inclusive, olha aqui, ó. Olha isso. Isso não parece natural, parece que... tá bem feio esse lugar. Mas essa cachoeira era pra ser... Eu caí na água. Essa cachoeira é pra ser a cachoeira do amor. Tanto que você entra aqui, ó. Entrando pela cachoeira do amor. Nós entramos na caverna do amor.
aqui temos esses negócio de coração, umas velas para ser romântico. E é só isso. Sim. Só tem isso. É bem feio mesmo. Esse foi um dos piores lugares que eu fiz. Eu depois vou dar uma consertada. Mas não vai consertar nada. Vai ser só uma melhora pra melhorar esse negócio que tá horrível. Tá horrível isso. Mas eu acho que era tudo isso que eu tinha pra mostrar. Acho que não tem mais nada que eu tinha que mostrar, pelo menos no mundo. Porque agora eu vou mostrar as skins. Temos a primeira skin, que é um macaco, só um macaco normal. Se eu vim ver o macaco. Que é o Monique. Esse macaco é basicamente o principal. A única casa que eu mobiliei era a casa dele. E até que a skin tá bonitinha, viu? Eu conseguiria fazer algo melhor hoje em dia, mas tá bonitinha. Olha o macaco! Agora, próxima skin. Temos o Congorila. Sim, eu sou muito criativo nos nomes. Que é um gorila, obviamente. Que é o gorila, o fortão. Não dá pra fazer muito fortão, porque é uma skin do Minecraft. Mas se você perceber bem, dá pra ver que a mão dele, os braços dele são maior do que o resto. A barriga também é maior do que o resto. E é um gorila. Um gorila fortão, um gorila. Temos o curandeiro, que era o que eu tava falando. O que eu tava falando que tinha aquela casa é o curandeiro, que tem essa máscara aqui, que é um babuíno, diferente dos outros. Eu acho que é um babuíno, eu não sei se é babuíno ou mandril, eu não lembro. Eu acho que é um babuíno, que tem essa máscara que eu achei legal. É isso, é um curandeiro daquele genérico, sabe? Eu vou colocar uma foto. Na verdade, o nome que eu dei nem é curandeiro. É que tá traduzindo automaticamente, mas se eu atualizar, ó, eu dei o nome de Witch Doctor. Que é praticamente curandeiro, mesma coisa. Só que em inglês. Porque em inglês é mais legal. Temos a Primate. Nesse nome eu nem me esforcei. Que é basicamente a versão feminina. Que é um pouco mais rosa, tem esses negócios aqui para censurar. É só a versão feminina mesmo. Temos o Orange, que é só um orangotango. É uma skin de um orangotango. Até que achei legal. É só um orangotango mesmo. Temos o Proboscis Monkey, que é só um macaco narigudo. Sabe aquele macaco narigudo? Coloca uma foto aí. Vocês já devem ter visto esse macaco. Eu decidi fazer ele parecido com o Villager, né? Porque é a única coisa que a gente tem nariguda no Minecraft. Então eu decidi fazer ele parecido com o Villager. E se caso você pergunte se o Villager fosse um macaco, ele seria esse macaco aí. Agora vamos para a parte dos vilões, mais ou menos, que eu criei para essa história. Sabe aquele templo que eu mostrei? Esse templo é para ser a casa dele, do Panzé, que vem de chimpanzé, obviamente. Até que eu gostei desse nome, porque parece algo indígena, Panzé. Eu gostei. Sabe por que estava escrito Casa Maninho na bússola? Porque ele é o irmão do outro macaco que eu mostrei. Que é adotado, é o irmão adotado, porque ai, se fosse de sangue, até porque não tem nada a ver. O Panzé é bem mais escuro, quer dizer, a parte branca dele, a parte sem pelo, é bem mais escuro.
Ele tem uma cicatriz no olho e só um olho. Esse olho aqui é cego, não funciona. O pelo dele é cinza, né? Que ele é mais inspirado num chimpanzé real do que no desenho de um macaco. E ele é o vilão, um vilão genérico. Temos o AP. Ape. Era para ser Ape, só que em português é AP, né? Que se traduzir para o português é basicamente macaco. Aí qual a diferença de Ape para Monkey? Eu não sei. Eu esqueci. Mas ele é basicamente o Congorila, só que versão macaco preto e branco, sabe? Parecido mais com um gorila real, com essa presa que é um gorila mais realista. E por último, temos o Albrino, que é o gorila albino. É basicamente só isso. Ele também é do mal, só que é um macaco albino. Até que eu gostei. E essa é a última skin que eu fiz. Agora, voltando pra cá, eu vou tentar dar uma consertadinha nesse mundo. Porque consertar não vai dar, né? Consertar eu tinha que refazer tudo, que nem eu falei no outro. Primeiramente, eu tiraria esses negócios aqui de apoio. Quer dizer, acho que até que é bom manter, mas tira essa parte aqui, ó. Eu refazeria tudo, se fosse para refazer, eu refazeria tudo dessa parte. Mas se for para tentar dar uma ajeitada, eu tiraria esses negócios de um tá maior, depois menor, depois maior, depois menor. Eu acho que não ficou tão legal, não. Eu tiraria, eu só deixaria desse jeito. Acho que deu um pouco uma melhorada. Mas ainda tá bem, né? Aí aqui, uma coisa que eu percebi só agora é que ela tá meio estranha. Acho que é porque ela tá meio 2D. Acho que seria bom eu fazer isso, ó. Fazer algo mais ou menos assim. Tentar dar uma melhorada. Deixar menos estranho, sabe? Que tá bem estranho. Acho que isso já melhorou um pouco. Aí... acho que já melhorou um pouco. Melhorou um cadiquinho. Nossa, melhorou. Melhorou bastante. Mas agora vamos pro pior lugar, que é a Caverna do Amor. Se fosse para melhorar, eu abriria, quer dizer, eu deixaria muito maior, mas 1000 vezes maior. Aqui é literalmente um bloco dividindo da água. Olha aqui, ó. Cara, isso deixa muito feio, deixa muito estranho. Pronto, muito melhor. Ainda tá bem estranho, que esse negócio não parece natural, mas tá bem melhor do que tava antes. Aqui dentro também temos o mesmo problema, tipo, essa parte aqui, ó, tinha que fechar, que não parece natural, parece algo muito artificial, parece um cenário de um filme. Melhorou. Nada. Foi de água para H2O. Ainda tá bem ruim, eu adicionaria muito mais velas, muito mais coisas bonitinhas para deixar como uma caverna do amor, se fosse realmente para deixar. Acho que seria só essas coisas que eu mudaria, que eu melhoraria, que eu posso pelo menos fazer agora. Que se fosse para melhorar, eu... e também tem isso, ó. Que essas raízes aqui estão muito pequenas. Eu deixaria 1000 vezes maior, ó.
Tipo assim. Mostrando que é uma árvore grande, que é uma árvore velha, uma árvore anciã. Que é a árvore do ancião, né? Que o curandeiro é um ancião. É um ancião, um idoso experiente que... assim tá melhor. A única coisa que tá a posição das madeiras tá totalmente diferente, aí fica meio feio, mas... eu deixaria mais assim, se fosse pra refazer. Eu acho que é isso. É isso que eu tinha pra mostrar. Deem a sua nota aqui se vocês quiserem. A nota pra esse lugar. Eu dou nota 7. 7 quase no 6. Que é um mapa que tá bem ruinzinho. Mas bem michuruca. Se fosse pra refazer, ficaria muito melhor. Mas é isso. Gostarem do vídeo, deixa o like, por favor, deixa o like. Se todo mundo que assistir deixar o like, vai ter bastante like. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Se muita gente assistir, vai ter muito like. Se pouca gente assistir, vai ter pouco like. Se todo mundo deixar o like, obviamente. Comente se quiser comentar também. E é isso. Adeus.